Sejam muito bem-vindos a uma grande edição especial do podcast Pode Faz o Seguinte, da SXS. Estamos aqui diretamente de Orlando com brasileiros, empresários que fazem acontecer aqui na terra do Tio Sam, para quem conhece. E a nossa grande convidada hoje vai falar de um tema muito importante, porque para vir para cá você precisa vir legalmente. Para ajudar vocês, estamos aqui com a doutora Fernanda Cortez, fundadora da Cortez Immigration Law Firm em Orlando, que atua com vistos de trabalho, caminhos legais para residência aqui nos Estados Unidos e muito mais. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao podcast. Rafa, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Não tenho dúvida, assim, a gente estava conversando um pouco aqui, muitas dúvidas, são muitas possibilidades, ao mesmo tempo são muitos medos. Não só, eu acho que talvez um medo sobre documentação, aprovação é o menor de todos. É a mudança de cultura, se é o momento certo, como que eu faço. Eu acho que esse processo de decisão, ele passa por muitas etapas e estar bem assessorado faz toda a diferença, né? Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Mudar para os Estados Unidos não é só uma decisão de vida, de fato é uma decisão estratégica. Como que você vê esses desafios para quem te procura, seja brasileiros ou não, né? Porque você não atende só brasileiros, qualquer pessoa que quer imigrar legalmente para o país dos Estados Unidos. Tá. Bom, Rafa, essa questão da mudança, né, para um outro país, ela envolve muita coisa. Que nem você falou, é o planejamento, é emocional, é financeiro, é o investimento em todos esses sentidos, né? E tudo começa com planejamento mesmo. Não adianta, é você tomar uma decisão. Então, primeiramente, você tem que tomar aquela decisão, falar, é isso que eu quero fazer. Procurar orientação qualificada para descobrir quais são os caminhos, para ter o menor impacto emocional, né, estresse possível nessa sua transformação aí de vida. E eu tenho muitas perguntas para fazer, que muita gente, não tenho dúvida, seja empreendedor, pessoas que queiram residir, né, para trabalhar no país, viver no país, enfim. Mas qual que é o erro hoje, número um, que os brasileiros cometem quando decidem vou para os Estados Unidos? E que esse erro acaba custando na prática. O erro número um, né, na minha opinião, é falta de planejamento. Tá? Então, quando você toma a decisão, olha, eu quero mudar para os Estados Unidos, eu quero passar pelo processo, você tem que planejar. Planejou, buscar orientação qualificada para saber quais são os caminhos viáveis, quais são os riscos envolvidos e ter paciência para seguir essa jornada, né? Que não é rápida nem simples. É possível, mas não é rápida nem simples. Então, requer planejamento. O erro número um é a pessoa não planejar e vir sem orientação. Tá? Eu vou dar um exemplo prático. Eu já atendi várias famílias que vieram, inclusive tiraram as crianças da escola, venderam, né, os bens no Brasil, chega nos Estados Unidos e fala, quando eu chegar lá eu vou ver o que dá para fazer. Né? E vem conversar comigo e tem o caminho, mas às vezes não é tão rápido quanto a pessoa imaginou, mais complicado, ou às vezes não tem caminho, né? Porque é muito individual a avaliação. E aí trava, né? Fica sem, Dá efeito colateral para a fica pessoa. sem saber o que fazer. E isso vai acarretar né, no futuro da pessoa, no futuro da família. Sim. Né? Tem que saber antes, tem que planejar, né? E saber das possibilidades antes de dar o primeiro prazo. Eu vejo isso como assim, ó, monte os cenários que faz mais sentido para você, se prepara para esses cenários, porque pode acontecer muita coisa, né? E um erro desse pode prejudicar a aprovação futura. Exatamente. Então, é o que eu sempre falo, né? Você existem erros na área de imigração que não tem como você consertar, infelizmente. Né? As pessoas, você ser mal orientado, você dar informação incorreta em formulários, no processo, aplicação de processo frívolo, né? Sem base legal, isso aí pode depois prejudicar a sua chance no futuro. Sem dúvida. A gente vai aprofundar mais sobre esses efeitos colaterais, até aprofundar um pouco em exemplos que acabam acontecendo no mercado e prejudicando.
Mas antes da gente aprofundar nesse tema, quem é a doutora Fernanda? Como que a doutora Fernanda hoje, com a Cortez Immigration, como que nasceu essa ideia? Como que foi trabalhar no processo de imigração? Como foi vir para os Estados Unidos? Queria conhecer a doutora Fernanda. Bom, eu já ouvi essa pergunta, né? Como que você escolheu a imigração? E eu falo para você que eu não escolhi a imigração me escolheu. Porque eu vim para cá, então eu sou uma imigrante, passei por isso, voltei para a faculdade de Direito aqui, né? Porque eu fiz a faculdade de Direito no Brasil, voltei para a faculdade de Direito aqui e não tinha decidido que área que eu ia trabalhar. E aí aconteceu que um advogado, que era meu vizinho, que trabalhava com imigração, pô, você está fazendo a faculdade de Direito e você fala português, eu tenho uma clientela brasileira, vem trabalhar comigo. Então, meio que fluiu e acabou calhando bem com a minha personalidade. Eu acredito que é de orientar, que é de cuidar, porque fora do escritório, eu acredito que a minha maior missão é a minha família, é minhas filhas. Então, assim, é a mãezona. Então, eu gosto de cuidar, eu gosto de ver as pessoas felizes. Então, foi uma transição natural. Então, ali no escritório, né, é de cuidar, é de orientar, e é uma satisfação sem tamanho quando as pessoas são aprovadas e as pessoas mudando a vida delas e das gerações futuras, né? Então, eu digo para as pessoas assim: você tem noção de que daqui 3 gerações, né, o seu bisneto vai falar assim: ai, a minha avó era brasileira, ela veio lá do Brasil, né? É tipo aquela sensação que você tá no Brasil, tem um voo italiano. Exatamente. Então, lá no futuro, as suas futuras gerações, e você foi a semente daquilo tudo, né? Você iniciou aquela jornada que mudou o futuro das suas gerações Sim, por vir. você colhe o fruto na sua geração, porque isso já muda Muda a sua. mas isso também reflete em todo o restante da sua vida, né? Exatamente. Até depois que a gente partir, continua impactando positivamente. Exatamente. E como que é, né, esse fato de... Porque, assim, talvez parte do que vocês façam tenha a ver com a advocacia, mas muita parte emocional. Seja lidar com essa ansiedade de mudar, seja lidar com um fator que você não controla, os desafios depois que você vem, mesmo que legalmente, você passa por desafios, né? Porque é uma nova Exatamente. cultura, enfim, como que é lidar com tudo isso? Porque vocês têm muito histórico, muitos clientes aprovados. Como é que é esse lado emocional, assim? Olha, é tão importante quanto o lado jurídico nessa profissão. Não só na parte de imigração, eu diria. E o curioso é que aqui nos Estados Unidos, o advogado, os juízes chamam o advogado de counselor. Se você for numa corte, o advogado fala counselor, né? Conselheiro. Então, eu acho que tá bem, né? Dá bem essa noção alinhado, porque as pessoas tendem a contar mais do que eu preciso saber, né? Mas é importante deixar as pessoas contarem, desabafarem, e a gente conecta com os medos, as ansiedades das pessoas. Então, gerenciar o lado emocional é uma parte muito grande, né, dentro dessa área de imigração. A ansiedade, os medos, né, as expectativas das pessoas, assim, um ponto muito É, grande. é quase uma psicóloga, terapeuta ali nesse processo. A gente fala que tem horas que parece. Sim, sim. E que faz muito resultado, não tenho dúvida, porque tem hora que você só precisa colher, né? É que assim, o que para mim parece simples, né, para as pessoas é Divisor de águas. complicado, né? Então você tomar o tempo de parar, escutar, explicar e detalhar uma coisa que parece um mistério para a pessoa faz uma diferença enorme. As pessoas terminam e falam: poxa, nossa, agora sim entendi melhor, obrigada. Ninguém nunca tinha parado para explicar com tanto detalhe. Eu falo: puxa, mas né? É igual quando É. você tem um filho que a pessoa fala: posso ir em tal lugar? Você fala não, mas não por quê? Explica, né, gente? Olha, entra em Isso é. detalhe com as pessoas para É, dar segurança. a gente, o lado nosso de marketing, comunicação, é óbvio para nós, mas para o cliente é novo. Exatamente. Então aquilo gera muito.
muita ansiedade. E talvez é por isso que eles contrataram a gente. Para ouvir o óbvio nosso, que não é óbvio para eles. Não, é para desmistificar o que para eles é, né? É uma Complicar. verdade. E você. É o nosso papel ali. Mas legal. E hoje, assim, doutora Fernanda, qual que é a mentira que o mercado de imigração, porque querendo ou não, isso traz muitas oportunidades para quem também não tem boas intenções ou um trabalho profissional como a Cortez Immigration. Qual hoje é a mentira que o mercado de imigração, você queria que todo mundo, todo o brasileiro do mundo parasse de acreditar? Quais são as falas, contos que essas empresas que não são sérias acabam falando e muitos brasileiros acabam caindo nesse conto? Tá? Olha, duas coisas importantes. Então, a promessa da facilidade, garantia, tá? Que não pode ser feito, porque cada caso é único e tem que ser discutido possibilidades e riscos individualmente. Então, não adianta generalizar e prometer. E a fórmula mágica para regularizar quem está fora de status, ou que o pessoal conhece como ilegal, né? Que tem muito brasileiro que acredita Essa estratégia. nessa conversa. Não digo que não existam formas de regularizar a pessoa que caiu fora do status, que está naquele conhecido status legal, existe. Mas elas são poucas e extremamente burocráticas, então quem está vendendo uma fórmula mágica nesse sentido não está sendo talvez tão honesto quanto as dificuldades envolvidas nesse tipo de, né? Talvez esteja vendendo exceção como regra. Entendi. Eu acho que esse é um risco muito grande, porque como a gente comentou um pouco antes, na hora que você faz esse movimento, aquilo te carimba. E aí pode fechar portas que antes estavam abertas e passam a ficar fechadas. Sim. Entendi. E dentro dessa transição, né, que a maioria acaba não entendendo, vir é fácil, o ficar que é difícil. Por que tem tanta gente que chega e depois fica travada, congela? É porque não se planejou? É porque não se adaptou à cultura local? Na sua visão, pelos anos de experiência, décadas de experiência que vocês têm, você mais vê? A maioria das pessoas que eu vejo que ficaram travadas no sentido que ficaram sem opção, né? São as pessoas que não se planejaram, que não avaliaram as possibilidades e os riscos antecipadamente, e aí chegou, não conseguiu ou não obteve orientação apropriada e caiu naquela situação, né, de desespero e acabou acreditando em promessas falsas e, né, com, com o band-aid para consertar, que na verdade não vai consertar. Já está em hemorragia ali E a e não pessoa está planeja. tentando. Então, o que mais trava as pessoas é a falta de orientação. Então, a falta de planejamento e orientação apropriada para não chegar num ponto de que não tem mais como reverter. E legal. Até depois a gente vai passar os canais de vocês. Eu acho que tem consulta que vocês fazem. Eu acho que é muito importante para todo mundo que idealiza isso fazer esse processo. Hoje, qual que é a diferença? Por exemplo, tô indo visitar, tô indo numa feira, tô indo trabalhar, estou indo estudar e trabalhar. Quais são hoje as possibilidades para quem busca fazer imigração? Porque tem algumas imigrações que são moradias, vamos falar assim, literalmente 100% de mudança de vida. Mas tem outras que são provisórias. Quais são os tipos de imigração que existem? Tá, então os vistos imigratórios eles são divididos em duas categorias. Então são os vistos de imigrante e os vistos de não imigrante. Então os não imigrantes são os temporários, então turista, estudante, trabalho temporário, como algumas empresas que transferem os funcionários temporariamente, depois retornam, e os de imigrante que são aqueles que vão te levar ao green card em si. Então a distinção é essa. Então quando a gente conversa com a pessoa que tem a vontade de vir para os Estados Unidos, então tá, qual que é o seu interesse? Eu quero um green card. Não, eu quero ir temporário, eu quero abrir uma empresa, eu quero tocar minha empresa aí, mas eu não quero green card, eu quero a liberdade de ir e vir. Então, existem vistos diferentes para o tipo de intenção que a pessoa tem. Perfeito. Precisa avaliar e
alinhar. Perfeito. E o que você fala assim, Rafa, o plano perfeito é esse, ó, o caminho perfeito é esse aqui. Não é sobre garantia do visto, mas assim, ó, o caminho certo para você ter chances reais, chances 100% reais de acontecer. Obviamente depende do processo, da característica de cada pessoa. Mas assim, qual que é o caminho ideal? Você fala assim, Rafa, se eu pudesse escolher para todo mundo seguir um caminho, qual que seria o caminho, doutora Fernanda? Seria contatar um profissional qualificado, licenciado e honesto que vai discutir qual que é o seu objetivo, qual que é o seu timeline, né? Qual que é o período que você tem para fazer essa mudança, o objetivo final e quais são as reais possibilidades. Feito isso, você vai começar a trilhar essa jornada. Documentação robusta, processo bem feito. Então, esse é o passo ideal. Orientação adequada dentro daquilo que você visa, né? Dentro do seu objetivo e seguir as etapas, os passos sem tentar cortar o caminho. Perfeito. E, por exemplo, ó, vamos falar que eu como morador, assim, eu quero mudar com a minha família. É esse o caminho? Quanto tempo preciso para esse processo poder chegar num ponto de decisão? Positivo ou negativo? Em média. Isso vai depender muito do tipo de visto. Cada tipo de aplicação que você faz de petição está levando um período diferente de processamento. Então, tem visto que vai demorar 2 anos para ser processado. Tem outros de investimento que são alguns meses. Então, mas se eu for falar para você o mais comum que a gente faz hoje, eu diria que é a média de uns 2 anos. E por exemplo, para empreender, olha, eu sou empresário, quero levar minha operação para os Estados Unidos, seja levar 100% ou trabalhar Brasil e também estender Estados Unidos. Quais são os caminhos hoje para o empresário que está nos assistindo entender? Tá? Um caminho bem comum, né, bem que a gente faz bastante, é para o empresário que ele vai abrir uma filial subsidiária nos Estados Unidos. Né? Então, a gente consegue relativamente rápido que ele obtenha uma aprovação e o visto para poder vir e iniciar essas atividades. E montar a estrutura da subsidiária da filial. Perfeito. Então, por exemplo, vou abrir uma LLC aqui nos Estados Unidos. Primeiro eu tenho que fazer esse processo. Depois de aprovado que eu consigo abrir a LLC. Exatamente. E isso é uma coisa muito importante que muita gente comete o erro. É fazer as coisas de trás para frente. Sim. Porque isso pode te prejudicar. Porque você só pode executar atividades dentro dos Estados Unidos que sejam condizentes com o tipo de visto que você tem. Então, se você tem um visto de turista, as atividades autorizadas são de turistar. Sim. Não pode estudar, não pode trabalhar, não pode abrir empresa. Abrir empresa pode. Tem muita gente que abre empresa para comprar uma casa. Não tem problema. Abrir empresa, não tem problema. Mas abrir uma empresa que vai gerar renda, vai trabalhar, vai gerar renda, porque você está gerenciando um negócio sem uma autorização de trabalho apropriada. Então, é sempre você fazer o caminho correto. Você obtém primeiro autorização para fazer o tipo de atividade que você pretende e não o contrário, porque isso depois pode prejudicar a sua chance. Tentando fazer um paralelo, é como se quisesse tirar um CNPJ antes de tirar o RG no Brasil. Pode ser, exatamente. Você tem que fazer o caminho correto, não o inverso. Perfeito. Muito interessante essa. Essa dica aqui pode economizar alguns milhões de dólares, né? Ou até mesmo Ou então a sua oportunidade de vir. Para sempre. Porque o que acontece é trabalhar sem autorização é muito sério nos Estados Unidos. Nossa. É fraude migratória, violação dos termos do seu visto. Porque é assim que eles chamam. Se você tem um visto de turista, você está trabalhando, você está violando os termos da sua autorização de permanência. E isso pode depois prejudicar a sua chance de conseguir card no futuro. Sem dúvida. Muito boa. Isso aqui é um insight muito importante. E eu acho que é uma das grandes dúvidas que surgem, né? Qual que é a ordem, em que momento. E depois que Trump voltou, né, como presidente, o processo de fiscalização ficou muito, muito acirrado. Como que você vê a questão do ICE, o risco de ficar irregular, ou até mesmo aqueles imigrantes que são regulares e de alguma forma acaba levando uma cobrança
distorcida por ele não ter um rosto, quase como uma discriminação, por ele não ter um rosto de americano. Como que vocês estão lidando, né? Como que está esse cenário hoje nos Estados Unidos? Então, bom, primeiro, né, para quem não sabe, o ICE, né, é muito falado e a maioria das pessoas sabe o que é, mas é a agência regulatória do Departamento de Imigração, então que está aí com a responsabilidade de enforçar, e eles têm, né, as fiscalizações estão sendo acirradas, então quer dizer, quando o presidente Trump entrou, uma das metas dele foi realmente fechar o cerco na parte da migratória. Então, as fiscalizações do ICE, a atividade está muito maior, então está gerando muita notícia a respeito, Sim. né? Só que tem tem bastante, como fala, exagero também, tá? Torção. Você não pode ser pautado pelo medo. Existem as situações que as pessoas, mesmo regularizadas, estão sendo abordadas, mas eu não acredito que seja a maioria. Aconteceram, sim, mas não acredito que seja a maioria, tá? Não, eu não acho que a pessoa tem que viver com medo, né? Mas está sendo mais acirrado, sim. E quais são os riscos que as pessoas, né, podem incorrer, tá? Então, quem está irregular corre riscos diferentes de quem está regular, né? Apesar de que, então, sim, eles podem, e eles têm feito, tá? A missão deles está. Baseado em como você, na sua aparência, completamente errado, Sim. né? Isso não deveria acontecer nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Você ser julgado pela forma que você, né, Se veste. se veste, a aparência ou o seu Sim. sotaque. Ah, eu tenho sotaque, não é, mas acontece, né? É, infelizmente. Por exemplo, eu estou legal hoje nos Estados Unidos, sou abordado pelo ICE, não acontece nada. Só vai acontecer com quem de fato está irregular. Existem histórias de pessoas que, mesmo regularizadas, foram detidas, foram presas. Eu não tenho conhecimento pessoal, Sim. ouvi falar, tá? Mas o certo é não acontecer. Bom, Sim. você tem documentação, você esclarece. Agora, se você não tiver, existe a chance sim de você ser detido. E hoje, por exemplo, quem está irregular hoje no país, ele ainda tem a oportunidade, a chance de ficar legalmente? Ou você acredita que 100% dessa chance foi extinta? Existem opções, sim, para regularizar a pessoa que está fora de status, que é o conhecido ilegal, mas elas são bem específicas, baseada em caso a caso. Então, a pessoa que está fora de status hoje, que está ilegal, né? Ele precisa contatar um profissional qualificado para avaliar a possibilidade individual, né? Situação de cada um, para ver se entra dentro de alguma das possibilidades de regularização. Entendi. E hoje, por exemplo, quem vem irregular, ele não consegue direito ao trabalho, né? Até por causa dessa fiscalização. Além de ele não poder, ele não consegue mais. É, s- antes da fiscalização estar mais acirrada, eu acredito que era mais fácil para as pessoas que ofertam o trabalho aceitar as pessoas sem autorização de trabalho, né? Apesar de que os empregadores que, né, empregam as pessoas sem autorização de trabalho têm uma penalização forte também. Mas eu acredito que eles se arriscavam mais. Então, hoje pode ser que está mais difícil, sim, até de conseguir um emprego se você não tiver regularizado, pelo medo mesmo dos próprios empregadores. Entendi. Interessante, né? A gente, por exemplo, tem alguns setores hoje nos Estados Unidos que você não acha uma mão de obra americana, são todos imigrantes, né? Ou a maioria imigrante. E parte desses imigrantes, eles não conseguiram, ou não teria paciência, ou não teria planejamento, eles não teriam outra opção se não viesse de outra forma. E isso mexeu muito com o mercado, porque assim, a gente acompanha e a gente vê que teve muitas diferenças. Teve empresa que fechou porque o modelo mudou. Até os clientes que compravam parou de comprar porque não está mais aqui. Mexeu no mercado. Não, certamente mexe, sim, porque a mão de obra fica mais cara, né? Infelizmente, não é o certo, mas a tendência é que as pessoas paguem a mão de obra mais barata para aquelas pessoas que, né, estão sem autorização ou, né, até seria o correto, mas é o que ocorre, né? Então, uma vez que você então vai ter que contratar as pessoas que
você vai ter que pagar mais, o produto fica mais caro. Sim. Então, tem o impacto, sim, certamente. Eu falo que no marketing é um macroambiente. Mexer no macroambiente mexe em tudo, né? E aí você tem que mudar produto, talvez mudar posicionamento da empresa, porque você vendia, sei lá, vamos falar, uma comida mexicana para mexicano. Aí aquela comunidade mexicana ali começou a ir embora porque não estava se sentindo, fazendo mais sentido. Seu restaurante para de ter visita. O colaborador que trabalhava ali, mesmo sendo legal, não tem mais oportunidade de trabalho. Então, no final, tudo mexe, né? Mexe. E, assim, um exemplo concreto a pessoa que eu conheço, né? Que a gente fala muito de, eu ouvi dizer e tal. Mas eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu conheço que ela limpa casas, né? E ela é regularizada, ela tem uma empresa. Só que as pessoas que ela contrata para trabalhar nem sempre tem. E ela chegou a comentar que depois que o Trump entrou, as fiscalizações acirraram e o governador da Flórida também acirrou, né? Ele impôs que as pessoas que forem, os empregadores que empregassem as pessoas sem autorização iam ter ser taxados altamente, então gerou um medo. Ela disse que teve muita gente que foi embora. Foi embora do estado da Flórida, ou foi embora dos Estados Unidos. Ela falou: eu deixei de pegar mais trabalho. Então Sim. caiu. Então, isso é um grão Um do exemplo. Perfeito. É um desafio mesmo, né? E interessante, porque eu tenho um amigo que ele mudou, porque ele vendia carros, sabe aqueles carros de entrada? Você chega nos Estados Unidos, $7.000, Ah, ele vendia esse tipo de veículo. Ele pivotou o negócio dele porque ele parou de ter essa demanda, né? Porque quem de alguma forma estava chegando buscava outro tipo de carro porque estava de uma outra maneira. Então é interessante como afeta e rapidamente, né? Não é uma questão assim, não, levou 6 meses, um ano e mudou. Não, foi um negócio assim, de 30 a 60 dias mudou. é o medo, né? É, As pessoas. paralisou. E não é bom para a economia, É, né? na minha visão, porque a imigração, ela, é o que move esse É o país, que né? diz. Eu tive um professor no mestrado, né, professor de economia, 40 anos dando aula de economia. E ele falou: se as pessoas tivessem o conhecimento, a noção da importância e da necessidade dos imigrantes para esse país, não tinha uma pessoa contra imigração. Sim, sim. Eu acho que, assim, o rosto da sociedade americana é um rosto de imigrante. São pessoas diferentes de várias Não nacionalidades diferentes. tem, os Estados Unidos não tem um tipo, é uma mistura de tudo. Ele foi feito por imigrantes, né? Então, essa retórica contra a imigração é bem, não É condiz com a a forma que o realidade. país foi construído e prosperou, né? Eu vi algumas, li sobre, né, sobre a questão, por exemplo, que é uma estratégia que afeta a economia, mas a curto prazo afeta muito, mas a médio prazo também, teoricamente, tem um benefício de deixar mais dinheiro dentro do país. É meio que a industrialização, voltar a industrializar os Estados Unidos. Porque você fica exportando recursos e aí agora você aloca recursos. Mas você tem uma série de desafios aí, talvez consequências a curto prazo, que não faça sentido ou doa muito para quem vive no país nessa janela de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem desafios a serem gerenciados, né? Porque com a questão da China, com a questão. Se hoje você olhar qualquer produto nos Estados Unidos virar lá, é China. Você fala, que jogo que é esse? Inevitavelmente, se não é China, é Vietnã, Camboja, mas Aí você fala, como assim? Mas esse é o jogo da economia local. Mas aí descapitaliza o país. Por um outro lado, é a maior potência do mundo é os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem dados de PIB de estado dos Estados Unidos que é maior que o Brasil inteiro. O número é exorbitante, de trilhão de dólares. inegável, né? A potência dos Estados Unidos é inegável, mas a imigração é parte É parte. fundamental. Então, Perfeito. por mais que hoje esteja difícil e tudo, a minha expectativa é que vai voltar, que vai melhorar, porque uma hora vai chegar uma hora que, olha, a gente precisa, a migração é essencial. Concordo. Concordo que é bom para o país, né? E a gente é mais de fora do que de dentro, né? Então a gente vê que faz muito sentido para o país, né? Regularizar, sim,
mas separar o joio do trigo. Sim. O país precisa e muito dos A, imigrantes. a leitura não é que é contra a imigração, é contra a imigração ilegal. Contra a imigração ilegal, fraude, quem está fazendo a coisa errada, mas quem está fazendo a coisa certa, o caminho correto, vai precisar voltar. E os Estados Unidos conta com isso. Porque até os tipos de vistos, né? Precisa. Eles qualificam as pessoas pela capacidade que Exatamente. elas têm, né? De gerar riqueza, Investimento, profissionais qualificados. É óbvio qual que é o interesse. Sim, sim. Isso é uma vertente que até gostaria de aprofundar. Quais são os tipos de vistos e formas que hoje se tem para os Estados Unidos avaliar a sua capacidade? Seja ele como pessoa física, seja ele como colaborador de uma empresa, quais são os vistos mais comuns e como que eu me qualifico a cada um deles? Então, por exemplo, se você pretende tirar o green card e você quer depois até tirar a cidadania, você tem esses caminhos. Queria que você compartilhasse as características dos perfis para cada tipo de visto, porque eu acho que isso, além de dar clareza, ajuda a pessoa a se identificar. Nossa, eu me enquadro. Sim. Faz sentido para mim. Olha, eu vou te falar os mais comuns, exceto por família, né? Quais são as formas de obter um green card? É por família ou por trabalho e investimento. Então, exceto por família, quais são os mais comuns, Por né? família, quando você fala, é casar aqui? Casamento, pai, mãe, irmão, que já são cidadão, né? Então, esses são os familiares, Os caminhos né? com Os caminhos familiares. por familiares. Quem não tem, então, familiar, pode ser através de uma proposta de emprego, né? Então, tem um empregador americano, o chamado sponsor. Tem o investimento, né? Você pode fazer um investimento num projeto de terceiro, nos Estados Unidos, ou você pode fazer um investimento no seu próprio projeto, no seu próprio negócio. E tem uma quantidade mínima, doutora? Depende do visto, tem. Né? Então, existe um visto de investimento que ele não é o de green card, e é para as pessoas que têm passaporte de alguns países. O Brasil, infelizmente, não entra, mas vamos dizer, Itália, Espanha, a gente faz bastante para brasileiro que tem cidadania italiana. Então, esse eu diria que 80, 100 mil você já consegue, apesar dele não ser um green card, isso, 80, 100 mil dólares. Mas para o green card em si, né, o chamado IB5, esse é 800 mil dólares ou 1 milhão e 50. Então, né, um investimento mais alto. E aí, fora esse, o mais popular, né, que é aquele para profissionais qualificados, o famoso conhecido EB2NW, né? Esse é famoso. Esse é o famoso. Mas por que ele é tão famoso, né? Eu falo para as pessoas, mas porque é uma das pouquíssimas oportunidades que você tem de pleitear, né, requerer o pedido de um green card sem ter que fazer um investimento, sem precisar de uma oferta de trabalho do empregador americano, e ele é baseado nas suas conquistas, né? Então, histórico acadêmico, profissional, experiência, né, o benefício que você vai trazer para o país. Então, esse é um dos mais populares. Então, resumindo, né? Investimento, patrocínio de empregador americano. Sim. Ou profissional qualificado. E profissional qualificado é quem escreve livro, quem... É um perfil produtivo que os Estados Unidos libera produzir aqui dentro para crescer o país. Essa é a visão do... Não necessariamente. As pessoas têm essa visão de que, nossa, para eu conseguir o profissional qualificado, eu tenho que ter conquistas extraordinárias, acima da média. Existe um visto para isso. Mas o EB2NW, não. O EB2NW, você qualifica se você tiver um mestrado ou, se não tiver um mestrado, um bacharelado, mais pelo menos 5 anos de experiência na sua área, na área que você se formou. Então, ali você já cumpre o requisito de elegibilidade. Só que as pessoas confundem, né, com a vertente do EB2NW, que é a habilidade excepcional, que é aquela pessoa que não fez o mestrado, não fez o bacharelado, mas tem uma trajetória profissional de muitos anos, mais distinta, só que aí é diferente. Não há necessidade, então, para todo mundo que fala, profissional qualificado, eu tenho que ter escrito livro, eu tenho que ter reportagem. Não.
É o mestrado ou bacharelado mais experiência na sua área. Legal. Então, quem está formado há bastante tempo, tem esse objetivo, pode aplicar um teste, ver se está qualificado, fazer uma Na verdade, consultoria. exatamente. Na verdade, a gente analisa o perfil da pessoa, a trajetória profissional, progressão de carreira, para poder te dar uma possibilidade real, né? Sim, Uma sim. avaliação real da possibilidade. Legal. E como, assim, ó, até pegando um gancho, vamos falar que a gente vai fazer esse processo agora. E aí, como que funcionaria? A gente faria primeiro essa consultoria, aí Exatamente. estando apto, como que funciona o processo com a Cortez Immigration para a gente fazer esse processo até sair esse possível green card? Tá? Então, o primeiro passo, contatando, né? A gente vai ter que avaliar o seu currículo. Ter uma conversa, ver a progressão de carreira, a graduação. E aí a gente determinando, olha, baseado no seu perfil, na sua graduação, experiência, histórico profissional, acredito que você cumpre os requisitos de elegibilidade. Então, qual que é o teu propósito? O que você vai fazer nos Estados Unidos? Vamos ver se isso vai ser do interesse nacional, que é o NIW, National Interest Waiver. Então, interesse nacional. Alinhamos tudo isso, aí a gente vai coletar a documentação e vai montar um dossiê, vai montar esse processo, que é bem robusto. Eu diria que pelo menos 250 páginas, no mínimo. Com o seu projeto, o seu histórico. Montando tudo isso, a gente manda para o departamento de imigração e aí vai aguardar a avaliação. Então, sendo aprovado, aí você vai numa entrevista no consulado para obter o visto de imigrante, que já é o green card. Aí você já vem, Já está valendo. já entra como residente permanente. Legal. E aí, depois desse período, depois de a partir de 5 anos, ainda pode aplicar a cidadania Exatamente. efetiva. Então, 5 anos Porque o green card não é necessariamente definitivo, ou é definitivo para sempre. Ele ele pode ser, pode ser revogado ou pode ser porque definitivo. ele pode ser, na verdade, eles te dão um green card por 10 anos e você pode renovar indefinidamente. Então, depois de 10 anos, eu conheci uma pessoa que renovou o green card de 50 anos, uma senhorinha. Aí ela resolveu fazer cidadania. Mas depois de 5 anos da data de emissão daquele green card, você pode aplicar para naturalização, cidadania americana. Não, perfeito. E esse processo, como você comentou, ele leva aí em tempo médio de 2 anos, né? Por isso que é importante se planejar. É um processo muito consultivo também, né? É, tem que se planejar, iniciar, porque é uma jornada. Processos imigratórios, qualquer que seja, eu digo que é sempre uma jornada, não adianta. É se planejar, iniciar, e ele vai levar, né, esse pelo menos, tá? Nós estamos falando do EB2 NW, porque tem os outros que pode ser mais rápido também, Sim, né? sim. Até porque, como tem um sponsor, também pode acelerar o processo. Por isso que tem que fazer a primeira consulta, Não né? tem jeito, porque varia muito de visto a visto, Caso a caso. exatamente, perfil profissional a perfil profissional. Então, é muito importante fazer a avaliação. E quero entrar aqui num tema extremamente quente do momento, que é sobre a Legacy, que acaba de acontecer, que, de certa forma, era uma empresa que estava no mercado há alguns anos e deu o que falar, foram presos. Como que você vê esse mercado, assim? Como que a gente diferencia uma empresa séria para uma empresa onde aconteceu crimes fraudulentos, possivelmente além de prejuízos financeiros, tem o prejuízo de não poder, talvez, a pessoa mais entrar no país porque cometeu erro no processo. Como que você vê essa situação e como os imigrantes podem tentar filtrar as empresas sérias dessas de fachada? Exatamente. Olha, a Legacy Migra é uma das, né, empresas que eles são predadores, né? A presa deles é o imigrante vulnerável. É a pessoa que, por falta de orientação, por falta de planejamento, chegou talvez numa situação que ele acredita, ele quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, tá? Acredita naquilo que ele quer ouvir. E essas pessoas, eles se aproveitam da vulnerabilidade, né? Não digo que pode até ser que tem gente que entrou sabendo, né, Do o que estava risco. acontecendo, mas como que você evita?
tá? A primeira coisa é você procurar um profissional qualificado, licenciado, tá? Então, tem os meios de você saber se a pessoa tem a licença, se a licença está ativa, tá? Então, da mesma forma que tem a OAB no Brasil, aqui tem o BAR. Então, o advogado, ele tem a licença, e aí você pode procurar, olha, que estado que é a sua licença. Então, você vai no site do BAR daquele estado e procura, e lá tem, né? É a mesma coisa que você faria com um médico, né? Se você for num médico e você quiser saber, você vai no CRM, né? No cadastro do CRM. Estou falando para você que todo advogado vai ser honesto? Que você procurar um advogado licenciado Garante isso. garante? Não garante, Porque é índole também, né? Caráter. mas minimiza muito. Por quê? Porque quando você tem a licença, quando você é regulamentado, né, por um órgão como o BAR, você tem que prestar contas, você tem que cumprir o código profissional, o código de ética. Então, se você não anda na linha, você tem esse órgão que vai atrás, vai te penalizar. Então, o cliente, a pessoa, tem por onde recorrer. Sim, sim. Então, ele minimiza muitos riscos de você sair num prejuízo muito grande. Então, a minha primeira orientação, né, a mais importante para as pessoas, é procurar. Porque o que me surpreende um pouco nas pessoas é assim: se você, Rafa, se tivesse que fazer uma cirurgia, você está doente, você vai procurar um médico ou você vai na farmácia? Sim. Né? Então, por que que as pessoas não tratam o futuro da vida delas? Porque a imigração é a respeito do seu futuro e da sua família, como a gente falou no começo, vai impactar a sua família e suas gerações futuras. Por que que você não trata com a mesma seriedade que você trata a sua saúde? Né? Se Sim. você tivesse que fazer uma cirurgia, De vida ou morte. você vai procurar você vai procurar um médico Sim. qualificado, experiente, licenciado, Pessoas que falam bem, né? pelas devidas, né, órgãos competentes. Então, acredito que é um pouco de bom senso também, é você se procurar se importar com aquilo que você, o profissional que você está contratando, se aliando nessa jornada que é a imigração. É muito sério. Como a gente falou, né? Traz consequências não só financeiras, né? Mas de fechar portas que a pessoa tinha tudo para entrar, mas por ter feito da maneira errada, com a pessoa errada, colher esses Exatamente. frutos. A gente tem outros meios também, no sentido de depoimento, né? Se tem muita reclamação. Porque, querendo ou não, você tem um histórico muito vencedor. Você não garante a vitória, mas tem um histórico muito vencedor. Seja de pilotos de avião, que você falou que trabalha bastante com esse público, famílias e outros clientes. Então, cada um deles precisa entender quem já venceu essa jornada. Se você tem esse histórico com ele, como é que foi o sucesso dessa jornada? Não que uma é igual à outra, mas deixa rastros de positividade, né, de eficiência. Então, eu acho que, não sei, eu acho que as pessoas, como você disse, tem que ter bom senso, tem que perguntar mais, tem que fazer cara crachá, porque é uma decisão muito importante, de fato, né? Não é uma troca de roupa, deu errado, troca. Não. Tem consequência Pro resto da vida. para o resto da vida. Interessante. A gente tá chegando aqui na reta final. É muita coisa, né? Mas é uma história que, se deixar o podcast de 2 horas, não acaba. Não tem muito assunto. Uma pergunta, assim, não precisa falar nomes, mas assim, qual que foi o processo que mais te emocionou na sua trajetória? Nossa, Deve ter vários, mas... não, tem vários. Não tem nem o que te falar. O que uma preocupação que eu tenho, né, muito que eu falo, eu tenho muito respeito pelo investimento que as pessoas fazem de tempo e principalmente financeiro, tá? Eu diria que a maioria dos meus clientes, esse dinheiro que eles investem não está sobrando, tá? Então eu respeito o que a pessoa ganhou. Então tem muito cliente que eu vejo que é com dificuldade que eles fazem esse investimento, entendeu? Então aquilo ali é muito sério para mim.
E eu fico muito feliz quando a pessoa é aprovada, porque eu falo, puxa vida, agora ele Colher vai os colher frutos. o fruto daquilo ali, a gente foi parte, e às vezes a gente recebe e-mail das pessoas, né, agradecendo, olha, né, e aí contam que os filhos, né, estão na escola. Eu tenho cliente que veio com os filhos no Middle School, que é o Que é o ensino médio. ensino médio, né, que já estão terminando a faculdade. Então, eu não sei se eu tenho um exemplo único para te falar, Sim. sabe? Mas é aquilo de ver as As pessoas transformações, né? mudando a vida delas e das famílias. Eu posso falar que, assim, para quem imigra, é, ela não imigra por obrigação. Ninguém sai do seu país de origem porque você está sendo, de certa forma, obrigado. Você imigra porque você tomou uma decisão. E essa decisão não tem garantia nenhuma de nada, né? É, Então, você vê as coisas acontecendo, ela conseguindo dar esse espaço, não tenho dúvida que é um motivo de muita alegria nessa é jornada, sim, né? é sim. Legal. E um ponto importante, vocês fazem só para brasileiros esse processo ou não? Vocês fazem para Não, a quais gente, países? esse processo, vamos dizer, não sei qual você está falando, mas se é o de profissionais qualificados, não tem distinção de nacionalidade. A gente tem cliente do mundo todo, assim, Então, quem, por exemplo, estou na Índia, estou na Europa, quero me mudar para os Estados Unidos, Cortez Immigration te ajuda no nós fazemos. processo. Nós temos clientes, já fizemos processo para país que eu não sabia que tinha. Perfeito. São muitos, né? Mas já não, o último cliente que veio, que ele recebeu o green card, veio do Nepal. Um engenheiro de software do Nepal. Legal, legal. Aquela área tem muita tecnologia desenvolvida, né? Não, tem profissional qualificado em qualquer lugar. Tem muitos pilotos que Profissional. vocês fazem, que eu lembro que. Fizemos muitos, É, que muitos. legal, que Muita legal. gente voando aqui. Às vezes eu vou. A gente fez tanto piloto que às vezes eu vou viajar, fico ouvindo o nome. Eu falei, será que eu conheço? Muito Foi bom. meu cliente? Eu acho que esse daí, ó, tá trabalhando aqui por causa que passou Não, pela Cortez. eu acho que esse é nosso cliente. Deixa eu Que ver. legal, que legal. Muito bom. E aqui a gente já está chegando na reta final, mas eu tenho algumas perguntas que elas flutuam muito no sentido, assim, de algumas conclusões de tudo que a gente falou aqui, né? É, a gente falou muito de algumas questões que são muito importantes. Mas só para a gente revisitar, o que seria inegociável para a gente construir uma vida hoje nos Estados Unidos com segurança? Para a gente fazer o processo de uma forma efetiva. Planejamento. Isso é inegociável. Você tem que planejar, né? E receber orientação qualificada para poder fazer o processo da forma correta. Então, planejamento e orientação correta. Perfeito. Qual que é o medo, qual o recado que você dá para quem está com medo por causa da fiscalização? Não adianta viver com medo, tá? Não adianta. A minha recomendação seria procurar orientação, né, de um advogado de imigração que tenha experiência, que possa verificar se existe algum caminho para a regularização, sem desespero. Perfeito. E se você tivesse 20 segundos para falar com todo brasileiro que quer vir e se mudar para os Estados Unidos, o que você diria? Eu diria, olha, se planeje, né? Faça um planejamento. Se apoie em pessoas, né, licenciadas, experientes, responsáveis, que vão te orientar no caminho certo e não tenta cortar caminho. Faça a coisa da forma correta, tenha paciência, que é possível, né? Mas é uma trajetória, é uma jornada. É uma jornada. Muito bom. E chegando aqui no quadro final, é um quadro final é uma pergunta que você pode responder com uma palavra ou uma frase curta, tá? Isso, assim, não é só sobre a Cortez, isso aqui pode ser também sobre a doutora Fernanda, tá? E aí você pode responder de uma forma objetiva e de coração. Recomeçar para você o que é? Recomeçar é uma oportunidade de fazer ainda melhor. Sensacional. Segurança para você o que é?
segurança é você saber que você está seguindo o caminho correto, para não viver no medo e à mercê da sorte. Muito bom. Liberdade, o que é para você? Liberdade é você andar sem medo. Na certeza que você está fazendo a coisa certa. E isso não é só em imigração, é como você falou. É em tudo. Para a vida. É você trabalhar com honestidade. Então, você andar sem medo e dormir com a cabeça tranquila. Isso é liberdade. Construir uma vida nos Estados Unidos, o que é para você? É uma possibilidade real. Muito real. Ainda mais que a Cortez. É uma possibilidade real, né? Desde que seja feito da forma correta, é uma possibilidade real e que pode transformar a vida, né? Como a sua. Como a minha. Sempre, né? Toda transformação. Né? E pra gente fechar, a palavra que resume a sua missão, qual é? Transformação. Transformar. Como eu transformei a minha vida, da minha família e de tantos clientes. Acho que transformação acho que capta ali Sim. a essência. A empresa ela é só uma embalagem para transformar, né? É Uma só forma, né? um caminho de te impulsionar. E refletir o que você é como pessoa, como ser humano, né? Que legal. Doutora, agradeço. Eu não só aprendi, como também estamos trazendo aqui vários insights muito legais para quem pensa em se mudar, quem pensa em investir, crescer e se desenvolver. E para quem de alguma forma tem essa oportunidade, para mim, ele entende que é uma extensão da vida. Como a gente comentou, né, antes de a gente começar, tem algumas pessoas que olham tudo isso como 880, né? Mas não precisa ser. Não. Só pode ser uma extensão. Né? Exatamente. Tem alguns lugares aqui dos Estados Unidos para o Brasil que leva apenas 4 horas de chegada. Sim, Às vezes é mais perto do que internamente. De Miami para o Brasil, Miami para o Nordeste. É para o Nordeste. Cancún para Miami é 1 hora. É o tempo de São Paulo, Rio, em distância. Se você sair de Florianópolis e vai para o Nordeste, você gasta quase o mesmo tempo que saindo de São Paulo para os Estados Unidos. Então, assim, muitas das vezes é muito mais cultural de crença, né? Fazer 880. Depender do objetivo de cada um, mas tem muita gente que vive assim. Ponte aérea Miami-São Paulo, ponte aérea Miami-Rio. Tenho clientes assim, iniciaram a vida aqui, mas ainda mantém uma plataforma no Brasil. Você não precisa, nem todo mundo precisa fazer aquela escolha, é a coisa do personalizar mesmo aquilo que o objetivo, né? Seguir qual que é o objetivo de cada um. Porque tem alguns que às vezes ele não toma decisão porque ele não quer abrir mão de algumas coisas, mas você não precisa, você pode vir. Exatamente. Da mesma forma, tem alguns que vêm achando que precisa abrir mão de tudo. E não necessariamente precisa. Às vezes a pessoa não sabe, por isso que é bom conversar com alguém. Olha, tá, não, mas eu não queria isso. Tá, então, mas é possível, você não precisa, vamos alinhar. Sim, muito bom. Eu acho que deu muita clareza. Agradeço a sua participação, por ter aceito o convite. É uma honra. Eu que agradeço. Estar na sua casa te entrevistando. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Prazer. Obrigado, viu, doutora? E para quem quer seguir a Cortez Immigration, tem o site da Cortez Immigration, as redes sociais, e aí vocês vão poder ter acesso a todo o time da Cortez Immigration para tirar dúvida, fazer uma consultoria, entender a sua real capacidade e possibilidade, como também, dentro da SXS, empresa de marketing, vendas, tecnologia e filmes, acessar o nosso site, redes sociais e acompanhar não só esse podcast inteiro dentro do nosso canal do YouTube e Spotify, como também os cortes e outras dicas que a gente busca trazer para quem nos segue. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Para quem ficou até aqui, curta, compartilha e mande para aquele colega, para aquela família, para aquela pessoa que precisa ou do insight empresarial, da coragem da doutora Fernanda, porque ela é brasileira, imigrou, empreendeu nos Estados Unidos e parabéns por isso, como também para aquele que quer residir, quer visitar o Mickey como se fosse visitar um parque dos finais de semana, né? Então, você tem a possibilidade aqui de tirar insights para a sua vida de várias maneiras. Então, eu agradeço por ficar aqui, compartilhe esse vídeo e até o próximo episódio.
Hum.